Quando um trauma tão grande como perder a pessoa que você mais ama e se apoia atravessa o seu caminho, muitas vezes aquilo que você fugiu a vida toda pode ser a única resposta para te ajudar a encarar o abismo que está à frente. Ou como eu gosto muito de dizer, é graças à minha insanidade que eu não fico louco de vez. Muito prazer, você pode me chamar de Shep, e eu espero que você se divirta com a minha resenha de Hellblade: Senua's Sacrifice. Esse jogo, galera, me colocou numa experiência tão extrema, juro pra vocês, que a Senua, né, que é o nome da personagem principal, ela se tornou a minha best friend forever. E também porque esse jogo me toca de uma forma um pouco mais pessoal, e lá pro final eu vou falar mais sobre isso pra não dar muito spoiler, beleza? Você inicia, como eu disse, controlando a Senua. Ela tá com a cabeça do amor dela. Você sabe que ela tá indo até Hell pra resgatar a alma dele. Que esse jogo é ambientado nessa era mais dos Vikings e tal, essa que tinha essas ideias de Hell, Thor. Eu acho que é por essas histórias, a história dos primeiros God of War, tá ligado? E durante esse jogo você vai ouvindo, inclusive, histórias que o seu pai te contava sobre essa religião, sobre os deuses e tudo mais, para poder até não só recordar o que ele fala, mas também se preparar pro que vem à frente. E essas historinhas você tem que encontrar, elas estão espalhadas ali nos arco de pedra que você precisa focar nelas para ouvir o trechinho da história. Eu ouvir essas histórias muitas vezes é difícil, porque tem um detalhe que eu ainda não falei. A Senua tem um monte de voz na cabeça dela. Então enquanto você joga, e é genial, essas vozes, elas tanto te ajudam como te atrapalham, e muitas vezes elas zombam de você por coisas que você faz ali. Teve uma hora que eu cheguei perto de um bagulhinho pra pular e eu não pulei, porque eu ainda não, acho que eu não sabia o botão, alguma coisa aconteceu que eu não tava conseguindo pular. E as vozes começaram a me zombar dizendo que eu tava com medo de pular. Ela tá com medo, por que ela parou? Ela tá com medo de pular, não sei o que. Caraca, eu achei isso muito da hora, mano. É quase como se cada Vance tivesse uma personalidade própria, sabe? Muito louco. Essas vozes, conforme você caminha, muitas vezes você encontra, eu não sei direito, assim, me perdoa pela minha ignorância, mas você encontra lendas que já passaram por ali, né? Pessoas, no caso, lendas de pessoas, seres, que vão entrando nessa trip da tua cabeça. Eu não entendo se uma hora é o pai dela ou se é um cara lá de uma lenda, mas essas pessoas vão entrando na sua cabeça também e te acompanham por um tempo, meio que pra te ajudar também, sabe? Porque essa pessoa manja mais daquele próximo boss ou daquela próxima lenda. Apesar de ser uma aventura, ele tem a ação bem interessante. Eu achei legal a forma de lutar, porque é mais time click, digamos assim, pra poder defender. Você consegue melhorar os golpes, conforme você avança, você tem uns golpes mais fortes. Tem também uma parada que ela foca e o tempo fica um pouco mais lento, é tipo o especial dela, o que torna a luta muito mais fácil. E tendo esse raciocínio meio rápido e também podendo parar o tempo, essa não é a parte mais complicada. O jogo, ele se propõe mais a te levar por uma jornada e para fazer alguns puzzles. Que eu vou dizer pra vocês que eu não achei os puzzles difíceis assim, eu não cheguei a ficar preso por horas e tal, mas existiam alguns que eu levava um certo tempinho pra associar, tá ligado? Você vê a escada quebrada de vários pedaços no ar flutuando e você tem que olhar do ângulo certinho para poder montar ela. Como elas estão, né, em vários ângulos, você precisa muitas vezes ficar caminhando por um bom tempo para entender ali que se você juntar esses pedaços que estão espalhados, ela vira a escadinha, mas é tudo bem intuitivo, você não vai ficar preso pra caramba. O jogo não se propõe, pelo menos pelo que eu vi, a ser difícil. Pode ser que eu esteja errado, tá? Eu já disse várias vezes, eu não sou crítico, isso aqui é a minha experiência com o jogo, só isso. Em vários momentos você tem alguns flashbacks, tá ligado? Lembranças de como de fato foi a vida da Senua e como ela chegou até ali, obviamente, porque o jogo quer que você faça essa conexão, né? Você começa a entender o quanto a infância dela foi sofrida, o porquê ela pensa como ela pensa, o porquê ela lida com as vozes e com a vida, como ela lida. É muito bonitinha a história dela, eu já vou chegar lá porque vai ser na parte dos spoilers, mas vamos continuar aqui. Eu já falei uma vez nas resenhas de filme, que um filme pra mim, ele pode até ter várias interpretações, e ele pode às vezes você precisar entender de uma forma mais profunda, pra de fato pegar a segunda mensagem, uma verdadeira mensagem que o filme quer passar. Mas o filme em si
também precisa ser uma jornada, isso pro grande público, tá? Em que você finaliza, e mesmo que você não entenda essa outra parte, ele tenha sido divertido e tenha cumprido a função dele. E esse jogo, ele funciona exatamente assim. Ele faz isso muito bem, cara. Se você não levar pra uma parte mais cética, ele funciona. E se você levar pra parte cética, ele também funciona. Eu acho isso incrível, eu acho que foi muito bem escrito. Não tô dizendo que foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida, e nem que ele é perfeito, mas que ele é muito bem feito de fato, e cumpre o que ele se propõe a cumprir, tá ligado? Sem falar que o jogo te leva pra uma jornada que ele consegue, de forma maestra, mudar o tom do jogo às vezes. Você vai muitas vezes de uma parte mais de ação, pra ficar esperto no que tá acontecendo, e depois parar e pensar direito no que tá à tua volta, ao mesmo tempo que as vozes estão ali te atrapalhando, pra momentos de terror, muitas vezes, que eu, pelo menos, eu sou bem cagão. Tem um momento que fica tudo escuro, e os bichos estão meio que se mexendo, tu não sabe direito se eles se enxergam, você tem que passar por eles, sem enxergar nada, sem saber pra onde você tá indo, fica uns barulhos em volta, e as vozes falando na cara, não, e aí tem um outro momento, tem horas que você sente as criaturas te perseguindo, mas você não enxerga elas, e isso dá uma agonia muito louca, mano, porque realmente o jogo consegue mudar esses tons de uma hora pra outra e sem perder o ritmo, tá ligado? Sem te tirar da experiência, mas sem te colocar cada vez mais fundo dela. E agora sim, eu vou entrar na parte de spoilers, então se tu não quiser tomar nenhum, você quer ter a sua própria experiência com o jogo e você mesmo deduzir o que você acha que significa, você pode pular para esse tempo aqui, pode pá? Nesse jogo, como eu disse, você tem as vozes na cabeça. Desde o começo eu já criei essa teoria de que você tinha alucinações, não só auditivas, como visuais também. E tudo isso que você vive começa a se conectar exatamente com as lendas que o seu pai te contava, com as histórias. E você passa a perceber como ela sempre foi culpada pelas coisas que aconteciam. Porque as vozes na cabeça, ela tinha. Eu não sei dizer se é esquizofrenia, o que é, mas ela sempre teve isso. E a mãe dela também teve. Algo aconteceu com a mãe dela, que isso eu vou deixar realmente para vocês descobrirem no jogo, que muito se conecta ao porquê ela pensa como ela pensa. E o quanto ela sofreu as culpas que caíam. Tem uma hora que você descobre que passou uma praga pela vila dela e um monte de gente morreu. E o pai dela culpou o que ela sentia pela praga. Ela traía a praga. Então imagina quantas mortes ela carregou de culpa achando que ela era o demônio. Nesse momento, inclusive, eu já pensava, pô, nessa época o pessoal não tinha consciência e ciência, né, de doença e tal, não tinha cura pra essas paradas muitas vezes. Então eles botavam religião. Eles acreditavam que era uma praga dos deuses, algo divino, por você desafiar eles e tudo mais. Esse cara que ela conheceu e ela tá querendo ajudar foi a pessoa que acreditou nela, que dizia inclusive que o pai dela tava fazendo a cabeça dela, que ele era ruim. Só que algo acontece ali pro meio, que o rapaz morre, e aí ela começa essa jornada dela. Genial essa ligação, essa construção de que quando a gente tem traumas, muitas vezes isso vai se aglomerando aos nossos problemas psicológicos, quando você principalmente já nasce com eles, e esses traumas vão vindo um atrás do outro, muitas vezes entrando mais fundo nesse abismo de problemas psicológicos e de alucinações, e se culpando, e muitas vezes por algo que você é e você não tem culpa, sabe? Eu achei genial como eles conseguem fazer você sentir a dor que ela passou, tá ligado? O final desse jogo, quando terminou a primeira vez, eu fiquei me perguntando, ué, esse é o final sério? Ou será que eu fiz algo errado? Eu achava que tinha dois finais, porque acaba de uma forma que você... Cara, pra mim a mesma sensação que eu tive foi quando terminou Breaking Bad. Fiquei olhando assim, mano, não é possível, tá ligado? Mastigando ele, até que daqui a pouco eu... Não, mas... se parar pra pensar, tá ligado? E aí você percebe que é um final genial e feito pra te deixar com esse seu questionamento, com a sua interpretação da parada. Que aí, claro, como eu disse, você pode ter essa interpretação cética ou religiosa, ou até mesmo entretenimento, tá ligado? A visão de que foi um jogo, de que aquela experiência foi a experiência de um jogo. Mesmo assim, funciona. Comecei o vídeo dizendo que isso me pegava de uma forma um pouquinho mais profunda. O motivo pra isso é obviamente porque eu também tenho alguns ecos na cabeça, não são no nível dela, eu até falo isso durante a gameplay, que tá gravada lá no Chapato no Controle, se vocês quiserem conferir todos os episódios, obrigado. Mas desde que eu era pequeno eu tinha tique nervoso, eu tinha algumas loucurinhas assim, eu já escutava alguma coisa ou outra, falava sozinho, e isso sempre me perseguiu muito, principalmente por parte do meu pai. Eu lembro de uma época que eu tinha esse tique de piscar o olho, virar o olho, cheirar o dedo, e ele me dava uns tapas quando ele via eu fazendo tique. E eu nem culpo ele, tá? Eu acho que, pô, é exatamente essa fita. Não tinha a informação
e ele achava, sei lá, que eu tava fazendo porque eu queria, ou porque eu forçava, e isso de alguma forma incomodava ele, e ele via da forma que ele conseguia interpretar naquela época. Tanto que depois que eu cresci, a gente descobriu que eu tinha tique nervoso, que eu tenho espasmo não sei o que, bababá, bibibi na cabeça, e todo mundo passou a entender e aceitar melhor. E como muitos sabem, eu também perdi a minha esposa, e esses ecos acabaram que me ajudaram e me ajudam até hoje, assim como a jornada da Senua ajudou ela nos dela. Por isso que eu acho que a informação é tão importante, e ver a Senua passando por tudo isso e sendo culpada e cada vez mais fundo ela ser tipo o foco de todo o problema de todo mundo, como se ela tivesse 100% de culpa de tudo que acontece com ela, sabe? Isso me pegou de uma forma que talvez eu possa até estar dizendo que o jogo é melhor do que ele de fato é. O que eu sei é que Hellblade ganhou um espaço no meu coração, e assim que possível eu vou com certeza jogar o 2. Lembrando que isso aqui não é uma análise, muito menos um resumo, é só a minha experiência pessoal com a obra, e eu espero do fundo do meu pulmão que vocês tenham se divertido de alguma forma. E se sim, por favor, considere deixar um like e me seguir nas redes. Pode pá, que João abençoe todos vocês, assim no Natal como na Páscoa, comprem sempre o mais caro. Amém. Chupão na bunda e até a próxima.